Vamos então compreender melhor como é que o caleidoscópio pode gerar essa infinidade toda de imagens usando 3 espelhos. Todo mundo já esteve diante de um espelho e deve ter percebido, quer dizer, que quando você fica diante de um único espelho plano, você tem uma única imagem. Entretanto, você já deve ter se colocado entre 2 espelhos. Por exemplo, é muito comum em alguns bares, em alguns banheiros de restaurante, de bares, você ter toda a parede do banheiro espelhada. Então você tem quinas formadas por 2 espelhos. E quando isso acontece, você também já deve ter reparado que você tem mais de uma imagem. E o número de imagem, na verdade, quando você tem 2 espelhos, varia de acordo com o ângulo entre os 2 espelhos. À medida que você fecha o ângulo, maior o número de imagens que surge. E o interessante mesmo é a possibilidade de você ter os 2 espelhos paralelos um ao outro. Experimente fazer esse exercício. E aí sim você vai ver a formação de número infinito de imagens, porque cada imagem gerada reflete no outro espelho e você cria um túnel de imagens. Ora, se com 2 espelhos em ângulos diferentes eu crio um número muito grande de imagens, se eu fecho esse prisma, eu vou criar seguramente um número muito maior de imagens. Por quê? Porque toda imagem refletida vai ser refletida pelo outro espelho, ou seja, nenhuma reflexão escapa do prisma. Esta é a razão do nosso caleidoscópio gerar essa infinidade de imagens. Apesar de bem conhecido, o caleidoscópio é um brinquedo relativamente novo. O caleidoscópio foi inventado na Inglaterra, no início do século XIX, por um físico escocês de nome David Brewster. E quando o David fez o caleidoscópio dele, na verdade ele usava apenas 2 espelhos. Mas logo em seguida, o caleidoscópio passou a ser vendido como um brinquedo já com os 3 espelhos. E era considerado, na verdade, um brinquedo filosófico. Filosófico porque ele trazia uma série de simetrias, sugeria algumas geometrias e também porque partia do caos, que é aquilo dentro do caleidoscópio, por uma ordem magnífica, que é a ordem que os padrões sugerem, os padrões que nós vemos no caleidoscópio sugerem para a gente, né? Por isso era considerado um brinquedo filosófico. Uma outra questão interessante a ser considerada é a origem do nome caleidoscópio. O caleidoscópio vem de 3 termos gregos: kalos, que quer dizer belo, lindo; eidos, quer dizer imagem; e scópio, quer dizer visto, observado. Ou seja, a gente pode bem dizer que caleidoscópio quer dizer observando, vendo belas imagens. Mas apesar de ser vendido como brinquedo, alguns anos depois o caleidoscópio começou a ser utilizado para a produção de padrões de papel de parede, de tecido, exatamente por conta da simetria fácil gerada e da infinidade de simetria de padrões que ele gerava. Então, passou a ser muito usado pelas fábricas de tecido. A impressão que você ficou de que é muito fácil essa atividade não está errada, não. É isso mesmo. Apenas temos que tomar alguns cuidados porque a gente está manuseando vidro. Então, sempre tem um risco de quebrar, de estilhaçar, que pode machucar alguém. Mas quando a gente encapou o caleidoscópio, passou cola em toda a extensão do espelho e colou o papel camurça sobre, esta é uma forma de proteger, caso o caleidoscópio caia, quebre, os cacos de espelho eles estarão presos ao tecido, presos ao papel camurça, oferecendo pouquíssimo risco para quem está manuseando o caleidoscópio. Demais, só tende a dar certo. Como a gente já falou há um tempinho atrás, este brinquedo filosófico vai mexer com a cabeça dos seus alunos, com certeza. E aí está uma oportunidade maravilhosa para você incentivar a criatividade deles, dar espaço para que eles criem, para que eles inventem, reinventem o caleidoscópio. Então, por exemplo, você pode sugerir, inclusive, que eles construam dezenas de discos com padrões completamente distintos, que juntem 2, 3 caleidoscópios com um único disco ou vários discos, ou seja, criem padrões completamente distintos e brinquedos também diferentes.
Entretanto, com certeza, você vai ter aluno que vai querer fazer um caleidoscópio como aquele comercial. E eu vou dar uma diquinha rápida aqui de como pode fazer isso de uma maneira muito simples. Então, ele deve primeiro providenciar um tubo onde ficará escondido o prisma de espelho. Feito isso, quer dizer, claro, ele tem que ver o diâmetro do tubo, calcular mais ou menos que tamanho tem que ter que largura deve ter cada tiro de espelho, que caiba o prisma dentro do tubo. Feito isso, ele precisa fazer o reservatório das pedrinhas, o reservatório que vão ficar os cacos de vidro. E ele pega o tubo, corta uma tirinha do tubo e de um lado deste anel, ele cola um pedaço de papel vegetal. Por quê? Porque precisa de uma superfície translúcida. Você deve ter reparado. Funciona o nosso caleidoscópio, a gente deixou a parte pintada para cá, e o que você precisa do caleidoscópio? Você precisa de claridade. Você não precisa de tanta luz, você precisa que fique claro, né? Então, você coloca o papel vegetal, que ele é translúcido, numa superfície, tampando uma superfície do anel, e na outra, aí você coloca as coisinhas aqui dentro. Ele deve colocar caco de vidro, arame, tudo que ele quiser colocar aqui dentro. E fecha com um plástico transparente. Pode ser até aquele filme de PVC usado em cozinha para guardar, congelar alimentos. E aí, junta o anel ao tubo e cola com uma fita crepe. Ele vai ter um caleidoscópio lindo, fantástico, e aí ele vai usar a criatividade dele e vai fazer um caleidoscópio até mais bonito e mais interessante do que esses que ele encontra por aí para comprar. Vale a pena você incentivar a criatividade do seu aluno com essa atividade. Eu tenho certeza que esse brinquedo levará você a refletir bastante sobre o seu trabalho e criar infinidade de belos padrões de aula de ciência no seu dia a dia. E nos aguarde que logo, logo retornaremos com uma outra aventura nesse mundo dos brinquedos científicos.